Capítulo 6 de Romanos é uma parte fundamental da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma. E nesse capítulo, Paulo aborda as implicações práticas da justificação pela fé e como a graça de Deus afeta a vida diária dos cristãos. E ele nos mostra que, ao nos unirmos a Cristo em sua morte e ressurreição, fomos libertos do poder do pecado e agora somos chamados a viver uma vida que reflita nossa nova identidade com Cristo. E nessa reflexão vamos explorar as verdades profundas e práticas que Paulo nos ensina aqui nesse capítulo de Romanos 6. Paulo começa esse capítulo abordando uma possível objeção. Se fomos justificados pela fé e recebemos a graça de Deus, então podemos continuar pecando, confiando na certeza do perdão? E Paulo, no entanto, ele rejeita essa ideia que nasce no coração e na mente de algumas pessoas, enfatizando que, ao nos unirmos a Cristo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. E nesse aspecto, o batismo é um símbolo dessa transformação, representando nossa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Assim, não podemos mais viver no pecado, porque isso seria contradizer nossa nova realidade em Cristo. E aqui eu quero fazer uma aplicação, que como cristãos nós devemos reconhecer que não podemos mais viver sob o domínio do pecado. Devemos abandoná-lo, devemos nos esforçar para isso e buscar viver uma vida que reflita a identidade de Cristo nas nossas vidas. Nos versículos 6 a 11 do capítulo 6, Paulo ele usa uma linguagem forte para descrever a mudança radical que ocorre na vida dos crentes. E ele afirma que nossa antiga natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Isso significa que o pecado não tem mais poder sobre nós. Somos chamados a nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E assim Paulo baseia essa argumentação na certeza da ressurreição de Cristo, que nos dá a esperança de uma nova vida em união com Ele. Aqui podemos aplicar essa questão dizendo que devemos reconhecer em Cristo que nele fomos libertos do pecado e devemos resistir às tentações que o pecado cria para o nosso dia a dia, e dessa forma também devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em uma vida de santidade e obediência a Deus. Nos versículos 12 a 17, Paulo vai usar uma analogia da escravidão para ilustrar a relação dos crentes com o pecado e com a justiça de Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos pela graça de Deus e agora somos chamados a ser escravos da justiça e a viver de acordo com a vontade de Deus. E assim Paulo adverte contra a tentação de continuar no pecado, porque isso levará à morte. E então devemos escolher a quem servir conscientemente, sabendo que cada escolha tem um resultado diferente. E assim, meus queridos, nós devemos nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça, resistindo às tentações do pecado, e devemos viver uma vida que reflita a vontade de Deus e busque a vida eterna em Cristo. Nos versículos 18 a 23, Paulo ele vai usar uma analogia da agricultura para enfatizar as consequências das escolhas dos crentes. Antes éramos escravos do pecado, mas agora nós nos tornamos servos da justiça de Deus e assim devemos nos dedicar totalmente à justiça de Deus e nos afastar do pecado, pois cada escolha tem suas consequências e o pecado leva à morte, enquanto a justiça de Deus conduz à vida eterna em Cristo Jesus. E assim devemos reconhecer que nossas escolhas têm consequências. Devemos nos dedicar totalmente à justiça e nos afastar do pecado, lembrando que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E então devemos buscar viver uma vida que reflita a vontade de Deus
e busque os frutos da santidade e da vida eterna. Para concluir, a gente percebe que essa reflexão em Romanos 6 nos leva a compreender as bênçãos da justificação pela fé e as implicações práticas para a vida do cristão. E assim, somos libertos do poder do pecado e chamados a viver uma nova vida em Cristo, devendo abandonar o pecado e viver de acordo com a graça de Deus, que nos capacita a viver para a glória de Deus. E nossa nova identidade em Cristo nos chama a resistir ao pecado, viver em santidade e buscar a vida eterna em Jesus. Que esse estudo nos encoraje a viver uma vida que reflita a obra redentora de Cristo em nós, que sejamos gratos pela graça de Deus, que nos libertou do poder do pecado e nos capacitou a viver para a justiça, que possamos escolher viver servindo a Deus em todas as áreas das nossas vidas, buscando os frutos da santidade e da vida eterna. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da obra transformadora de Deus em nós para a sua glória. E que a graça de Deus nos capacite a viver uma vida santa, livre do pecado e cheia da sua graça, e que assim nós possamos compreender que o propósito de Deus para as nossas vidas como cristãos é nos alegrar em nossa identidade em Cristo, e que tenhamos a esperança da glória futura, aguardando a vida eterna que nos é prometida em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima reflexão.